Fala galerinha, meu nome é Renato Miranda e hoje nós vamos estudar lançamento horizontal, ok? Então, primeira coisa, o que é lançamento horizontal? Então, o que é um lançamento horizontal? É um movimento realizado por um objeto que fora arremessado. Então, pessoal, nós vamos pegar um movimento e vamos arremessá-lo de forma horizontal, certo? Culminando este lançamento horizontal. Por exemplo, pensa numa mesa. Pensa que nessa mesa você jogou uma bolinha. A bolinha vai percorrer na mesa horizontalmente, né? Se lançou horizontalmente até no momento que ela vai chegar ao fim da mesa. Ela vai fazer esse trajetinho aqui meio parabólico até cair no chão, concorda? Então, note que no momento que fizemos esse lançamento aqui, nós fizemos o que? Nós percebemos que o lançamento foi horizontal. E a partir do momento que ele saiu daqui da mesa, você vai perceber que ele vai estar fazendo um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Como isso é visto? Pessoal, repara que nós vamos ter um eixo mais ou menos assim, ó, certo? Onde aqui eu vou chamar de um eixo X, aqui eu vou chamar de um eixo Y, ok? Então você nota que ela vai estar percorrendo uma direção X, ó. Vai percorrer essa direção X até chegar nesse ponto aqui, ok? E vai percorrer uma direção Y, que é o que? Que ela vai o que? Ó, caindo, ó, até chegar nesta direção aqui, ok? Ela vai percorrer esses dois movimentos ao mesmo tempo. Só que tem um porém, cara. Na direção X, ela vai percorrer o movimento retilíneo uniforme, né? Vou até escrever aqui, direção X, MRU. Ou seja, ela vai percorrer no movimento retilíneo uniforme. Direção Y, ela percorrerá no movimento retilíneo uniformemente variável, que nós podemos chamar também de MRUV, uma abreviação dele, ok? Então a direção no eixo X, ela vai percorrer no movimento retilíneo uniforme. Direção no eixo Y, movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Variado, né? Ou seja, como nós já falamos, né, um objeto lançado horizontalmente possui duas velocidades, uma na horizontal, outra na vertical, né? Um objeto lançado horizontalmente vai possuir duas velocidades, nós já vimos, né? Veremos na figura a seguir. Então, pessoal, repara que essa figura aqui, ó, é exatamente a figura, uma figura bem parecida do que a figura que eu mostrei anteriormente. Por quê, pessoal? Note que aqui nesse momento aqui ele vai estar percorrendo uma distância horizontal, né? Ele está meio que em cima aqui de um apoio. Chegando aqui, você já vai ver que ele vai percorrer, ó, uma distância horizontal, outra na vertical, ou seja, essa na vertical aqui vai ser um movimento que se chama de queda livre. Mais para frente, nós iremos ver o que é o movimento de queda livre, né? Primeiro iremos ver também lançamento vertical, que queda livre é um caso específico, né, de lançamento vertical, ok? Mas o que eu quero que você saiba aqui? Eu quero que você saiba que essa bolinha está percorrendo tanto na direção horizontal quanto na direção vertical, certo? Ou seja, na horizontal ele executa o MRU, né, como nós mostramos já. Na vertical ele executa o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, pessoal, que nós vimos isto, nós vamos ver como é que nós achamos as equações do lançamento horizontal. Pessoal, você vai reparar o seguinte: equações, ela vai estar o que? Vertical, vai ter na vertical, né? Correto?
e vai ter também na horizontal. Aí você vai me perguntar: ô Renato, como assim na vertical? Como assim na horizontal? Lembra que nesse movimento aqui, mais ou menos, você pega um ponto específico aqui, você vai ter um vetor v de x na horizontal e você vai ter um vetor v de y na vertical. Ou seja, você vai ter equações necessárias para calcular no movimento horizontal, esse movimento horizontal aqui em separado, individualmente, e você vai ter equações para calcular o movimento vertical individualmente. Então, pessoal, quais são essas equações? Pessoal, a primeira equação é igual a V vezes T. Vamos então demonstrar ela? Repare que tem uma equação, né, do MRU, que é a equação do sorvete, que é S igual a S0 mais VT, ok? Sabendo disso, nós vamos pegar esse S0, vamos trazer para cá. S menos S0, que vai ser igual a VT. E nós sabemos que delta S é igual a S menos S0. Então nós vamos fazer a substituiçãozinha no S menos S0. Ou seja, esse S menos S0 eu vou trocar por delta S. Então vai ficar delta S igual a VT. Pessoal, o que nós temos que saber agora? Pense num gráficozinho aqui e pense no corpo. Eu vou até ajeitar aqui, ó, no corpo fazendo esse movimento parabólico aqui. Note que, vindo pela horizontal, ele vai percorrer esse camarada aqui, e vendo pela vertical, ele vai percorrer esse camarada aqui. Mas em específico na horizontal, você percebe que essa distância da onde ele sai até a distância no qual ele para de percorrer no eixo X é chamada de alcance, certinho? É onde este corpo vai ser alcançado. Então, nós chamamos ela de alcance. Então, esse alcance nós representamos ele pela letra A. Então, aquele ΔS ali, que seria essa distância, vou trocar por A. Então, ΔS é igual a A. Ok? E A é igual a VT, que é esta equação aqui de cima. Então, pessoal, o A nós já vimos que é o alcance, né? No sistema internacional, ele vai estar em metros. O V nós já vimos que é a velocidade de lançamento. No sistema internacional, ela estará em metros por segundo. O T nós já vimos que é o tempo necessário para o percurso do movimento. No sistema internacional, em segundos. Certo? Agora, pessoal, nós iremos ver as equações no movimento vertical. A primeira equação é H igual a GT ao quadrado sobre 2. Como é que nós demonstramos ela? Pessoal, nós temos uma equação no MRU-V que é a equação da posição versus tempo. Se a da posição versus tempo no MRU é a equação do sorvete, a no MRU-V é essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado
sobre 2. Só que tem um porém, pessoal. No movimento vertical, como nós vimos aqui, ó, no slide anterior, olha aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Como nós já vimos no slide anterior, é o que? É esse movimento aqui. E a única força presente na bolinha no momento que ela faz esse movimento é a força peso. Nós iremos falar dela em dinâmica. Show? Então, pessoal, sabendo que a força peso ela é calculada por meio da expressão M vezes G, certo? Onde o M é a massa, o G é a aceleração gravitacional e o P é o peso, força-peso. Só que tem um porém, o G, ele em alguns livros é falado que vale 9,83, certo? Como é a aceleração gravitacional, metros por segundo ao quadrado. Em outros livros é falado que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então na questão ele vai te dar a unidade não, foi mal. Ele vai te dar a aceleração gravitacional na questão, entendeu? Para você poder saber qual o valor que vai usar. Aqui arredondando vai para 10. Você quer saber como se arredonda? Vá à aula de notação científica, a segunda aula de cinemática, aí no canal, tudo bem? Então, pessoal, sabendo disso aqui, nós iremos trocar o A por G. Então, trocando o A por G, você vai reparar que nós vamos falar mais à frente, não precisa se preocupar agora, que o vetor que nós iremos usar nesse movimento de queda livre é o vetor gravitacional, né? A aceleração gravitacional para baixo. Então aqui eu só vou trocar o A por G, né? Então vai ficar S igual a S0 mais V0 T, né? Se ele está subindo, vai ser o que? Menos G T ao quadrado sobre 2. Só que eu vou fazer uma outra troca. Note que esse S0 seria a altura inicial e o S é a altura final. Ok? Então vou trocar o S por H e o S0 por H0. Então ficará da seguinte forma: H, esse S0 vai vir para cá, mas vamos colocar H0. Então H menos H0, que vai ser igual a V0 vezes T, certo? Na verdade aqui vai ser mais, pessoal, desculpe mesmo. É um erro que eu tive aqui, na verdade isso aqui vai ser mais. Então V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Pessoal, note que nós estamos vendo o movimento de queda livre. Então nós vamos falar dele mais à frente, pode ficar tranquilo. Esse movimento nós vamos usar a setinha para baixo, então a aceleração gravitacional é positiva. Note que ele foi largado de uma altura inicial, correto? Então, esse H total aqui vai ser o que? Esse H0 aqui vai ser 0. Esse V0, se ele foi só largado, também vai ser 0. Vai gerar aqui também. Então, o H será G T ao quadrado dividido por 2.
Ok? Pessoal, então o que eu quero que você saiba aqui? Eu só quero que você saiba que para você calcular a altura no movimento vertical, tu vai usar essa expressão aqui, ó, gt ao quadrado por 2. Onde, como nós já vimos, né, h é a altura do corpo, g é a aceleração gravitacional. Lembrando que no sistema internacional a altura do corpo é em metros, a aceleração gravitacional é em metros por segundo ao quadrado e o tempo naquele exato momento em que o corpo se encontra. Se ele está caindo, por exemplo, aqui, ele está nessa posição, nós vamos pegar esse respectivo tempo aqui, né, que eu vou chamar de T0. Ok? Então, o tempo no sistema internacional, segundos. Fala, galerinha! Agora vamos, para poder fixar um pouquinho do conteúdo, pessoal, resolver um exercíciozinho da PUC do Rio de Janeiro, ok? Um pacote do correio é deixado cair de um avião que voa horizontalmente com velocidade constante. Então ele está no MRU, concorda? Podemos afirmar que, desprezando a resistência do ar, né, que a resistência do ar pode atrapalhar, né, depois eu vou mostrar a vocês, nós temos uma série de opções aqui. Pessoal, antes de ler essas opções, eu vou primeiro mostrar o raciocínio desta questão, ok? Pessoal, vamos imaginar a seguinte situação. Então, pense neste gráfico aqui. Pessoal, vamos supor que o avião esteja vindo nessa direção aqui, ó, com uma velocidade v. Lembrando que é velocidade constante e ele está no movimento retilíneo uniforme. Aí ele larga a carta nesse momento aqui, ó. Ok? Só que o que vai acontecer? Tem um carinha em repouso aqui, né? E tem um carinha em repouso aqui no avião. Ou seja, esse cara aqui é o observador do avião, esse cara aqui é o observador na Terra. Concorda? Na Terra. Observador lá no chão, né? Ok? O que você vai perceber? Para esse cara aqui, no momento que ele solta ela, ele está indo para lá. Ele vai ver o que? Ele vai ver essa bolinha aqui caindo. Certo? Ele vai ver, ó, essa bolinha caindo aqui, pessoal. Ok? Até no momento que ela chega ao chão. Tudo bem? O observador, ele vai ver isso. Eu estou falando do observador do avião. Então, para o observador do avião, ele vai ver a bola caindo assim. E para esse observador aqui? Para esse observador, ele vai reparar que a bola, como o avião está com a velocidade v, no momento que ele solta essa bola, a bola vai percorrer um determinado tempo com essa velocidade v para depois cair. Ok? Então ela vai fazer um movimento tipo assim, ó. Aí vai perdendo o movimento, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, e assim sucessivamente até chegar ao chão. Por quê? Segundo esse referencial aqui, nós vamos ver um princípio que chama primeira lei de Isaac Newton. Nós ainda vamos falar de primeira lei em dinâmica, mas só falando uma coisa rápida, toda vez que o corpo estiver em MRU, ele tende a permanecer em MRU, e toda vez que o corpo estiver em MRUV, ele tende a permanecer em MRUV. Lembrando que MRU, velocidade 0, MRUV, velocidade diferente de 0, pelo fato de ter uma aceleração. Então, pessoal, sabendo disso, este observador aqui vai ver ele fazendo esse movimento parabólicozinho aqui. E também, além disso, vai ver ele caindo, porque não vai ver ele indo para sempre retamente. Então vai ver ele caindo e fazendo esse movimento. Então ele vê o movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou chamar esse observador aqui de 1 e eu vou chamar esse observador aqui de 2. Então o observador 1, ele vai enxergar o que? Somente o movimento vertical.
E, pessoal, o observador 2, ele irá observar os dois movimentos, que é esse cara aqui de baixo. Concorda? Então, ele vai observar o movimento vertical, que é o mesmo movimento que o observador 1 percebe. Né? Eu vou até abreviar aqui. Vou botar vértice, vertical. E também o horizontal. Vou colocar oriz. Pode ser? Certinho? Então, vamos ler agora as opções e vamos ver qual a resposta é a correta. Pessoal, um observador no avião e um observador em repouso do solo vê apenas o movimento vertical? Nós vimos aqui que não. Que o observador 1 vê o movimento vertical e o 2 vê os dois movimentos, vertical e horizontal. Então, esse apenas aqui já diz que a questão está errada. Um observador no avião e um observador em repouso veem apenas o movimento horizontal? Pessoal, primeiro que o observador no avião não vê o movimento horizontal, então já está errado aqui. O observador 2 vê o movimento horizontal e o vertical. Opção errada. Um observador no solo vê apenas o movimento vertical do objeto? Não, ele vê também o horizontal. Então aqui já mostra erro. Enquanto o observador no avião vê o movimento horizontal e vertical, também está errado, que o observador do avião só vai ver o movimento vertical. Letra D. Um observador no solo vê apenas o movimento horizontal do objeto, enquanto um observador no avião vê apenas o movimento vertical? Pessoal, o do avião vê apenas o vertical. Até aqui essa segunda parte está certo. Mas no solo ele vê apenas o horizontal? Não, ele vê o horizontal e vertical. Está errado. Então nós sabemos que a E está certa, mas vamos ver por quê. Um observador no solo vê um movimento horizontal e vertical do objeto, correto, né? Nós vimos isso aqui, ó. Enquanto um observador no avião vê apenas um movimento vertical. Nós vimos isso aqui, correto. Resposta letra E.